Olá, estamos no mês de fevereiro, é chamado de Fevereiro Roxo, né? É um mês voltado aos cuidados e à prevenção de algumas doenças, como Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Alzheimer, tá bom? Bom, o Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa e que hoje afeta mais de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos ao redor do mundo. É uma doença provocada pelo declínio das funções intelectuais e reduz assim o desempenho do paciente, né, em todas as suas funções diárias, da sua personalidade. Para a medicina convencional, é uma doença que ainda é considerada incurável, embora existam alguns remédios, né, que conseguem estabilizar por algum tempo o funcionamento das partes afetadas pelo cérebro. Mas a medicina chinesa e os estudos psicológicos relacionados, né, com as doenças que têm padrões mentais no ser humano, é uma doença que está relacionada diretamente com a psicossomática. Como muitos sabem, eu gosto muito de falar sobre a psicossomática das doenças, né? Porque eu realmente acredito, gente, que as doenças, as pessoas, elas somatizam padrões de pensamentos e de atitudes que acabam levando às doenças, né? Então, a doença é nossa amiga, porque quando ela chega no nosso corpo, é para mostrar pra gente que algo está disfuncional, né? E aí precisa ser olhado com mais carinho, para que o nosso corpo ele consiga encontrar o caminho da autocura. Por isso que é tão importante nós darmos atenção para o modo como nós tratamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, enfim, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, né, na medida do possível. E para que isso seja possível, é extremamente necessário nós olharmos, né, para esses lados que eu citei, o emocional, os sentimentos e as nossas ações. E por que isso é tão importante assim? Porque é pela forma saudável que nós tratamos o nosso corpo que nós evitamos contrair doenças desnecessárias. Porque através de toda doença vai existir um padrão mental. E com certeza você deve conhecer ou alguém que teve ou que tem o mal de Alzheimer, né? E esse é o nosso assunto aqui em pauta. Precisamos entender qual é o botão que dá um start, que faz com que as doenças, né, elas se manifestem. Bom, de um modo geral, o Alzheimer ele vai ocorrer em pessoas que teimaram uma vida inteira em não aceitar a vida como ela é. São pessoas que sempre procuraram controlar os acontecimentos ou os pensamentos dos outros da sua maneira. E quando elas são contrariadas, eles acabaram gerando para si mesmos algumas frustrações e raivas. Na visão da metafísica, tem dois tipos de pessoas, né, que estão mais propensas a ter o mal de Alzheimer. A primeira são pessoas que, ao longo de sua vida, elas se anularam e foram submissas. Geralmente, elas viveram a sua vida para os filhos, para o marido ou para a esposa. E a segunda são pessoas que, ao contrário, né, dessas, do primeiro grupo, elas desejaram ter um controle sobre a realidade do que viviam. Elas queriam ter não só as rédeas da própria vida, mas também as rédeas da vida de todo mundo que estava ao seu redor. São pessoas de personalidade muito forte, muito controladoras. Então vamos lá para algumas causas do Alzheimer. A pessoa ela perde a consciência, né? Ela vai perdendo a noção de quem ela é. E isso é muito triste, né, gente? Principalmente para quem convive com uma pessoa que sofre com o mal de Alzheimer. Porque a pessoa, né, ela vê aquela outra que era muito lúcida, ela era muito atuante, né, e de repente chegou nesse ponto. A psicossomática do Alzheimer, ela afeta a mente, né, o cérebro. Então, há um desgaste onde a pessoa ela esquece quem ela é.
ela vai perdendo a memória. E muitos ficam igual até um bebê, né? Precisando do cuidado dos outros, sabe? Ficam dependentes do cuidado de outros, né? E embora a ciência ela acredite na hereditariedade ou na genética, eu vejo que a pessoa ela se torna vulnerável. E aí ela abre campos dentro de si, né? Na sua autodefesa, para somatizar determinadas doenças. Então isso é o que explica a epigenética, que é bem diferente da genética. E isso está provado pelo nosso comportamento em equilíbrio. Porque vocês já repararam que quando uma pessoa ela está mentalmente equilibrada, dificilmente ela adoece? Já reparou isso? Então, o nosso padrão mental, quando não está no controle, ele abre campo na autodefesa e aí acaba alterando células do corpo. A nossa mente, gente, ela é capaz de se autocurar, tanto de se autocurar como de causar, né, as enfermidades. Então pensa, o Alzheimer, ele atinge a mente, né? Há quem diga que o Alzheimer, ele começa com uma depressão. E tem sentido, porque a depressão é uma desvalorização de si mesmo, né? É quando a pessoa, ela tá deprimida, ela não vê muito propósito na vida, né? Não sabe o porquê que ela tá ali. Então, isso por si só já mostra que a pessoa, ela tem uma predisposição para o Alzheimer. E as que somatizaram eram pessoas que antes estavam ativas, né, em determinado período da vida. Elas faziam as coisas pelos outros e fazendo assim elas tinham uma espécie de domínio ou achavam que tinham, né, certo controle das situações. Só que com o passar do tempo, elas foram perdendo aquele controle e o autocontrole também vai se perdendo. São pessoas que eram de personalidade forte e que gostam de comandar. Tem uma tendência, aliás, né, de julgar os outros, de querer as coisas do jeito que elas acham que tem que ser. São pessoas muito exigentes. E com o passar dos anos, o idoso, de um modo geral, né, ele vai perdendo muito a sua capacidade de se impor. E isso é normal, natural. Porque outras pessoas, elas acabam tomando conta deles, né? Então eles vão meio que tendo que abrir mão, né, de muitas coisas que eles não gostariam de abrir mão. E vão ficando quietos, sabe? Muitos vão engolindo, vão aceitando. Então antes, eles tinham mais potência dentro deles e conseguiam se colocar mais. Eles tinham mais força, só que agora eles começam a se ver numa vida mais submissa, né? Comandado pelos outros. E aí eles começam mentalmente a ir para o passado, porque começam a sentir falta, saudade dos velhos tempos, saudade daquela época que eles faziam isso ou aquilo, sabe? Isso, junto com essa pequena depressão, né, que já está ali instalada, mais a sensação de querer estar no comando, só que não está, faz com que eles se sintam enfraquecidos. E é aí que se abre o campo da somática das doenças. Baixa-se aí o padrão, né? E aí o Alzheimer chega. Então o Alzheimer, ele vem como um analgésico, sabe? É um analgésico daquilo que aquela pessoa não está gostando de ver. Ela está no momento que ela não gostaria de estar, talvez por arrependimento, né? De não ter se colocado antes de uma forma mais incisiva, sabe? Então, para o Alzheimer se instalar, a pessoa ela se sentiu impotente diante da doença com ela mesma. Talvez porque as pessoas já nem a ouviam mais, né? Então o corpo, ele entende que a única saída para aqueles que resistem mudar o seu modo de ver a vida é começar a esquecê-la. E aí é que vai revelar o outro extremo, né, do ego controlador ou indefeso dessa pessoa. Essas pessoas, elas perdem conscientemente a esperança de transformar o ambiente em que elas vivem, e aí elas partem para um estado de demência, porque é a forma que elas conseguiram para relaxar. E agora já não tem mais o que fazer, né? No sentido de que realmente a doença ela se torna irreversível. Então, para quem tem um familiar com Alzheimer, procura conversar com eles, sabe? Conversar mais de forma normal, normalmente.
Procura contar casos engraçados e suaves, sabe? Para estimular o bom humor deles, né? Fale bastante sobre perdão, sobre a alegria de viver, porque eles precisam aprender a se libertar. E entenda que, enquanto a consciência ela foge dos processos da vida por caminhos que parecem ser estranhos, como a amnésia, né? Como a demência, o inconsciente do ser humano, ele está ali intacto e ativo. Então, por isso é que você deve procurar entender essa pessoa. Trata ela com mais amor, com mais paciência, mesmo que às vezes ele se mostre um pouco violento e esquecido, né? Porque esse comportamento é bem típico daquela obstinada resistência que ele tem, aquele idoso tem de aceitar ajuda. Porque ele sabe inconscientemente que essa ajuda pode ajudar a curá-lo. E isso o obrigaria a ter que dar o braço a torcer, né? Então apenas tenha paciência e não desiste. Converse como se tudo tivesse normal. Bom, Angélica, então, você falou que o Alzheimer não é genético? Isso quer dizer mesmo que se, por exemplo, meu pai ou minha mãe teve, eu não vou ter? Não, eu não disse isso, tá? Até porque eu tenho um caso na minha família, né, que posso vir a ter. Por exemplo, na minha família não teve ninguém, mas eu posso vir a ter. Porque, na verdade, tudo vai depender do modo como eu levo a minha vida, de como eu domino as minhas emoções e os meus sentimentos. Então, se você começar a perceber em você uma tendência de personalidade assim forte, dominadora, de querer que tudo tem que ser no seu tempo, do seu jeito, na sua hora, querendo controlar tudo e todos, né? Ou, ao contrário, se você é uma pessoa que se anula muito, é muito submissa, esquece de si, está sempre colocando o outro como prioridade, aí sim há a possibilidade de somatizar o mal de Alzheimer. Essa é uma possibilidade muito grande. Não existe essa, gente, de eu sou assim, vou morrer assim. Porque, na verdade, o nome disso é Síndrome de Gabriela. Já ouviu falar? Uma música que diz assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Gabriela. É isso aí. É a síndrome da Gabriela. Isso não existe. Porque, na verdade, há sempre um modo da gente melhorar. Você já ouviu falar em inteligência emocional? A pessoa que tem a inteligência emocional, ela consegue ver os seus defeitos e consegue perceber as suas dificuldades e aí procura mudar. E se isso for muito difícil para você, né, conseguir essa mudança sozinho, saiba que a terapia ela vai te ajudar nesse processo. Eu sou formada em terapia comportamental e emocional. E eu posso ajudar você a ver as suas dificuldades, ajudar você a ter um direcionamento certo, porque um terapeuta emocional, ele tem as ferramentas para te auxiliar nesse processo. Se você achar que tem sentido tudo isso que eu falei e se sentir à vontade, chama no direct, né? E a gente faz uma avaliação e vê a melhor forma de poder te ajudar, tá bom? É isso, gente. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre a dinâmica do Alzheimer, tá? E o porquê alguém desenvolve esse mal. E como você pode saber também o que fazer para não se prevenir, né? E assim não somatizar, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.